eu já havia anunciado, está aqui comigo, está aqui ao meu lado, nos estúdios da TV Cidade do programa Questão de Direito, o juiz de direito, doutor Anselmo Oliveira. Ele que sempre colabora com o nosso programa, desde o iniciozinho. Doutor Anselmo é um forte colaborador deste programa, com as suas informações, com o seu conhecimento. Recentemente, nós anunciamos também, divulgamos aqui, um seminário de comunicação do Poder Judiciário, realizado inclusive no auditório do Tribunal de Justiça. Doutor Anselmo foi um dos palestrantes e falou-se lá naquele seminário sobre um assunto muito importante, a comunicação. A comunicação do jurídico, do técnico jurídico, do operador do direito e da imprensa, da comunicação. Esse entendimento, essa interação é muito importante para que você possa compreender e formar um juízo de valor adequado do que está se tratando em termos de direito e, logicamente, você que não é da área nem tem a obrigação de conhecer. Nós é que temos a obrigação de repassar para você verdadeiramente o fato como ele acontece, seja tecnicamente ou seja o fato em si. Doutor Anselmo Oliveira palestrou e falou sobre a justiça criminal, a sua linguagem e a facilidade e o elemento que facilita, logicamente, a compreensão através da imprensa e do rádio, da televisão, não importa. Doutor Anselmo, é uma alegria muito grande tê-lo mais uma vez aqui no programa Questão de Direito, uma presença sempre presente, digamos assim, uma forma redundante de falar, mas é muito bom tê-lo aqui, viu? A alegria maior é a minha, de poder estar com você aqui, de poder falar para os seus telespectadores sobre uma coisa que também faz parte do meu dia a dia, da minha vida, né? Que é a justiça criminal e também a comunicação. Porque doutor Anselmo também é jornalista e trabalhou com televisão, ou seja, sabe exatamente o que aqui a pessoa que está do outro lado quer receber e quer compreender. A linguagem jurídica, a linguagem técnica é uma linguagem meio complicada para as pessoas que não são da área. Exatamente, Emília. E uma das preocupações mais atuais é, tanto do Poder Judiciário, passar a usar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, uma linguagem que comunique exatamente a extensão das decisões dos juízes, mas não se pode totalmente eliminar algumas expressões técnicas que são fundamentais para a compreensão. Eu brinco muito que ainda existe muita coisa do tipo, o promotor decidiu, o promotor deu uma decisão, o promotor mandou prender, ou então o juiz ou o desembargador, o ministro deu parecer, não é? Que é uma coisa equivocada, porque são operadores da área jurídica, cada um com uma função muito específica e cada um pratica atos diferentes. Então, o juiz, ele não dá parecer, quem dá parecer é o Ministério Público, o juiz decide, o juiz sentencia, o juiz despacha, né? E da mesma forma como há uma confusão na área criminal entre o delegado, a atividade do delegado, que também é um operador do direito, e o Ministério Público. Cabe ao delegado investigar e indiciar o suspeito. Exatamente. E não cabe isso ao Ministério Público. O Ministério Público denuncia e não indicia. Então, essas questões, acho que a imprensa deve tratar com certo cuidado, até como uma forma de educar o leitor, o telespectador, o ouvinte, para que ele possa compreender de maneira mais adequada como funciona a justiça criminal. Outra questão muito da justiça criminal que as pessoas confundem é o advogado absolveu, o advogado soltou? Na verdade, soltou. Olha, o advogado soltou, na verdade quem decidiu, o advogado requer. E quem decide, quem solta ou não, é o magistrado, é o juiz. Então essas coisas pequenas, e a imprensa às vezes ela repassa uma notícia equivocada por falta dessa interação, na verdade. Exatamente. Né? Eu acho que é preciso, até no seminário eu comentava que há um tempo da imprensa que é um tempo diferente do tempo da justiça. E a gente tem que compreender, o juiz tem que compreender, o Poder Judiciário, inclusive, tem que perceber que determinadas informações para a imprensa devem ser dadas, não é? O Poder Judiciário brasileiro e o sergipano em particular é muito transparente. A gente observa hoje em Sergipe
todas as informações estão na internet. Todos os despachos, todas as decisões do juiz, salvo aqueles processos que correm em segredo de justiça, porque aí somente algumas pessoas podem ter acesso. Mas são muito poucos os casos de segredo de justiça. Na maioria das vezes, os processos, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ver a sentença do juiz, a manifestação do Ministério Público, o requerimento da parte através do seu advogado. Então, essa transparência que a internet facilita, não é, aumenta a nossa responsabilidade de informar corretamente. Não é? E acho que o juiz, como disse o ministro Carlos Brito na conferência de abertura, o juiz contemporâneo, ele tem que entender que ele deve explicar aquilo que ele faz, ele não deve se esconder, não deve ter medo da imprensa, ele muito menos deve também dificultar o acesso da imprensa a determinadas informações. A gente percebe que realmente os juízes, eles não gostam de falar, eles não gostam de dar entrevista, quando na verdade, não falando logicamente, não se expressando sobre o caso que ele vai julgar, ele pode e deve sim auxiliar a comunidade em relação à questão dos direitos. Nesse caso, inclusive, de grande repercussão no Brasil, que é um caso também na linha e na área criminal, o senhor acha que a imprensa está agindo corretamente, a polícia está fazendo o seu papel, deve ser dessa forma como está sendo colocada, por exemplo, a polícia está fazendo e já está divulgando aquilo que está fazendo, nesse momento ainda de colheita de provas, o que o senhor acha, hein? Olha, nesse caso que o Brasil todo está paralisado assistindo, que é o caso da garota Isabela, eu tenho uma preocupação porque há uma relação da imprensa com o fato, digamos, quase que uma relação doentia. Porque eu estava vendo um dado recente, sabe quantas crianças morrem violentamente no Brasil, crianças na faixa etária da Isabela, por dia nesse país? 2 a 3. Então, e nenhuma dessas aparece na mídia. O caso da Isabela aparece porque é da classe média alta. Então, aquele fato, ele passa a ser emblemático, porque quando acontece na favela, na periferia das grandes cidades, ou da nossa cidade, isso não é importante. Mesmo com esse grau de perversidade. Mesmo com esse grau, e às vezes maior. Às vezes maior, às vezes maior. Às vezes porque tem casos de estupro, depois mata, depois asfixia, e a gente vê muito isso. Então a gente nota que há uma desproporcionalidade no tratamento pela imprensa do caso da Isabela em relação à violência contra a criança, que deve ser combatida ferozmente pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Do outro modo, eu vejo que há uma busca muito grande da polícia de São Paulo de tentar resolver logo o caso e ficar livre dele. Porque uma vez que inicia, uma vez que manda o inquérito para o Poder Judiciário e vai inicialmente ao Ministério Público para ver se denuncia ou não, a polícia, como Pilatos, lava as mãos. Cumpriu a parte. Cumpri a minha parte. Não importa se cumpriu bem, se cumpriu mal. Não é? Por outro lado, uma coisa que me preocupa é a divulgação de laudos, que são importantes, né, da polícia técnica, que ainda não estão no inquérito. Então, da forma como está sabendo, a gente sabe já do laudo antes do perito assinar o laudo. Isso é preocupante porque pode acontecer o seguinte: e se houver uma modificação no laudo e o perito assinar um outro laudo? Então, tudo aquilo que foi dito na mídia, tudo que foi dito pelo delegado, vai cair por terra. E aí vai se dizer: olha, o que foi que houve? A imprensa divulgou o que era verdadeiro. É aquilo que saiu na imprensa ou aquilo que está assinado pelo perito e que vai estar no processo? Então, me preocupa muito esse assodamento em relação à prova técnica, que num caso como esse é praticamente a única prova que se tem.